Tema polêmico, mas muito importante. Quanto custa um intercâmbio? Para não ficar fazendo mistério igual essa galera faz, vamos fazer um combinado. Você já deixa o seu curtir, ativa o sininho e eu já te prometo que vou te ensinar maneiras muito caras de você ir para fora, mas também maneiras gratuitas. Bora ver? Sejam todos bem-vindos, Sensei Tomoto na área, especialista em oportunidades internacionais. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque toda semana eu faço aulões aqui, entrando um pouquinho mais a fundo nesses temas, porque os vídeos são curtos, 10, 15 minutos, senão vocês não assistem também, mas os aulões eu sempre mostro na prática, como que aplica, mostro o site e tal. Pode ser interessante para você que realmente deseja ir para fora para ver como que é o mão na massa, a prática, a aplicação disso daí que a gente ensina aqui nos vídeos. E quando você ativa o sininho, dá like, se inscreve, o YouTube te notifica. É só assim para você continuar recebendo os meus vídeos e esses ensinamentos que infelizmente ninguém fala na internet brasileira. Mas vamos lá, quanto custa um intercâmbio? E já soltei para vocês que tem como a gente fazer intercâmbios caríssimos de 100 mil, 200, 300 mil reais, até mesmo intercâmbios gratuitos ou até aqueles que a gente ganha para ir para fora. Não só é gratuito, como a gente volta com dinheiro. Vou explicar um pouquinho para vocês como que esses caminhos funcionam e até para você entender qual que é o melhor para a sua realidade, para o momento que você está na sua vida. Hoje eu vou falar sobre os Estados Unidos e se vocês acharem maneiro o quadro, comentem outros países ou até outros intercâmbios que vocês gostariam de saber de maneira mais profunda que eu posso falar aqui também, tá? Mas só de você entender um país você já tem uma ideia de como funciona esse processo internacional. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer para ir para fora é tirar o nosso documento de viagens. No Brasil você tem seu RG e seu CPF. Para ir para fora você vai precisar do seu passaporte. Passaporte hoje está custando R$ 257,25. Depois disso você vai ter que escolher qual que é a modalidade de intercâmbio que você vai fazer. Existem mais de 100 tipos de intercâmbio. Eu fiz uma lista que chamo de M60, que são os melhores 60 intercâmbios do mundo. Vocês já conhecem, sempre falo por aqui, tem link de todo lugar para vocês baixarem a lista, aprenderem, etc. Que são os que eu recomendo. Vamos primeiro falar sobre os intercâmbios fora dessa lista, até pra gente fazer um comparativo aí, e aí vocês vão entender por que eu considero os melhores para brasileiros fazerem fora. Então se eu vou pegar um intercâmbio de agência, um intercâmbio de inglês, por exemplo, fica ali em torno de 20 a 50 mil reais. Varia de acordo com a cotação do dólar, com o período, com a intensidade do curso e etc. É um valor alto. Só tô falando do intercâmbio, sem falar do restante que a gente vai falar daqui a pouco. Passagem aérea, visto, etc. E lembre-se que tem os gratuitos e a gente já chega lá também. Se você vai fazer um intercâmbio de espanhol com agência, tem alguns preços que são um pouquinho mais baratos, mas mesmo assim fora da realidade da maioria dos brasileiros. Entre 15 a 40 mil reais para ficar algumas semanas ou alguns meses. Au pair, outro programa de agência para você ser babá lá fora, entre 20 a 50 mil reais também, dependendo do período, um semestre, 2 semestres. High school nos Estados Unidos, entre 35 a 100 mil reais, dependendo também do período que você vai passar fora e da qualidade da escola que você vai. Validação de diploma nos Estados Unidos, daí vai depender da profissão. Profissões como médico na área da saúde, pode passar com o valor do dólar hoje de 100, 150 mil reais. Se a gente pega alguma profissão em falta no país, daí a gente consegue alguns preços mais interessantes, 40 mil, 60 mil, 70 mil reais. Só o intercâmbio através de um intermediador, através de uma agência. Mas vamos imaginar que você me segue aqui, acompanha todos os meus aulões, aprende comigo sobre esses outros intercâmbios que são os melhores 60 intercâmbios do mundo e você percebe que se você aplicar por conta própria, direto no site oficial das instituições, você consegue economizar pra caramba. Você pega o passo a passo, você mesmo prepara a documentação, você pega ali como que é o esquema de aplicação, as estratégias para passar, escreve ali tudo certinho, tu aplica, aí a gente começa a entrar em algumas coisas interessantes. Quanto ao custo de um intercâmbio de graduação, mestrado ou doutorado no exterior? Se a gente está falando de uma boa faculdade hoje, contando as mensalidades durante 4 anos, 12 meses por ano, a gente está falando ali de quase 3 milhões de reais para fazer uma faculdade fora. Um mestrado gira em torno ali de 800 mil a 1.500.000. Doutorado
passa disso. Mas é aqui que entra a técnica e por isso a preparação é tão importante. Todas essas universidades oferecem bolsas de 100%. Bolsa integral é tipo bolsa de universidade pública no Brasil. Passou? Você vai estudar de graça, não paga nada para a universidade. Só a logística, né? Que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então tem bolsa de 100% para praticamente todas as boas universidades nos Estados Unidos, o que ajuda muito na nossa estratégia, tanto para graduação, quanto para mestrado, quanto para doutorado, pós-doutorado. Pós-doutorado vai até receber salário, doutorado também, né? Tem uma outra pegada ali. Ensino médio, existem 4 tipos. Particular, das agências, tem que pagar. Público e municipal, gratuito, tem uma burocracia ali para se cadastrar. Qualquer aluno menos 18 consegue fazer o ensino médio fundamental e até creche de graça nos Estados Unidos com a documentação correta. E tem também as escolas de ensino médio do tipo internato, que também tem bolsa integral. Qualquer brasileiro pode aplicar, passou, vai estudar de graça. Esses são os níveis de programas que eu curto e por isso estão na minha lista dos melhores 60 intercâmbios do mundo, porque brasileiros de qualquer idade, qualquer área, qualquer perfil socioeconômico, rico, pobre, que tem inglês fluente, que tem inglês básico, que só tira nota 10, que só tira nota 5, conseguem passar ou de graça ou muito barato, e para mim isso é muito importante quando a gente fala da realidade brasileira. Assim como esses exemplos, praticamente todos os outros M60s que a gente chama, os melhores 60 intercâmbios do mundo, podem ser gratuitos. Summer Jobs, Winter Jobs para você estagiar durante as férias, estágio, trabalho, intercâmbios de inglês e tudo que a gente ensina por aqui vocês já estão acostumados. Então o preço do intercâmbio eu vou colocar 0 se você for com M60s, ou se você for com agência, daí o preço de acordo com aquilo que você escolheu. Então até agora a gente tem o preço de R$255 do passaporte, mas tem mais, porque a gente vai ter requerimentos. Se eu quero passar numa bolsa de 100% numa universidade fora, tem que fazer prova? Tem. Para Summer Job, Winter Job, estágio, intercâmbio de inglês, tudo isso não precisa. Mas para faculdade, mestrado, doutorado e esse ensino médio internato, tem que fazer prova. Quanto custa essa prova? Depende da prova. A maioria delas vai pedir uma prova que você comprove que você tem inglês suficiente para se comunicar dentro de sala de aula. Repare, nenhuma oportunidade vai te pedir inglês fluente, mas um intermediário ou avançado suficiente demonstrado em prova que você consegue ir para fora. Essa prova tem um custo, por isso é importante se preparar direito para você não fazer de qualquer jeito. Em torno de R$1.000 a R$1.200. É uma prova que não é barata, que é o TOEFL e o IELTS. Só que tem hack para isso também. Alguns meses atrás, com a pandemia, veio uma outra prova que a gente pode utilizar, que é o Duolingo English Test, que é o DET, que é uma prova muito mais acessível, mais fácil de fazer e que muitas universidades estão aceitando. Não são todas ainda igual o TOEFL e o IELTS, mas dá para considerar. Ela está custando $49, 4 vezes menos do que o TOEFL e o IELTS. Se a universidade que você está aplicando aceita o DET, usa e abusa dele, que vai te ajudar nesse seu planejamento financeiro. Além da prova de inglês, você também tem que fazer a prova de conhecimento. Se você for para graduação, você vai fazer uma prova tipo SAT, que custa ali em torno de R$500, R$600. Para o mestrado, você vai fazer um GRE, que é uma prova que fica ali em torno de R$1.200. Só que também tem hack. Com a pandemia, diversas universidades, as melhores do mundo, falaram que estão aceitando brasileiros sem prova. Aproveitem esse momento, é algo que nunca aconteceu na história das universidades. Como assim eu vou aplicar para uma universidade sem vestibular? Já ensinei nos vídeos anteriores, a aplicação fora não é igual no Brasil, que só se importam com sua nota. Eles têm uma análise holística que se importa muito com você e isso te ajuda pra caramba para passar nas oportunidades fora. Então para nossa tabela eu vou colocar os $49 do DET, que dá ali em torno de R$250, e não vou colocar o custo das provas, até porque a maioria das universidades não estão pedindo provas nesse ano. Aproveitem isso é muito
bom. E lembrando, Summer Jobs, Winter Jobs, intercâmbios de inglês, intercâmbios profissionais e uma caralhada de outros intercâmbios do M60 não requerem provas, você consegue aplicar direto, então também não vai precisar nem do DET, nem de nenhuma prova de conhecimento, beleza? Carta de recomendação, se for necessário, gratuito. Só que, e se o seu professor não manja inglês e você precisa traduzir? Ele escreve em português, você manda para uma tradução juramentada e tem um custo. Fica ali em torno de 100, 150 reais por página. Se você precisa traduzir seu histórico escolar, por exemplo, porque sua escola só emite em português, vai ter o custo também, 150 reais por página de documentos. Vou imaginar que você precise de 5 páginas. Traduziu? Vou colocar aqui uma média de 600 reais, só para programas estudantis que isso é necessário, tá? Faculdade, mestrado, doutorado, ensino médio. Todos os outros 50 e poucos intercâmbios do M60 não vão precisar dessa documentação. E para enviar a aplicação, tem custo? Tem, e vai depender de universidade para universidade. Vai aplicar para graduação? Tem universidades que vão ser gratuitas, tem outras que vão cobrar 50 dólares, outras 100 dólares. Para mestrado, já vi universidade cobrando 300 dólares, 1.600, 1.700 reais só para você enviar a aplicação só de taxa. Aqui tem hack também. Você pode enviar um e-mail para eles falando: sou do Brasil, tá muito caro o dólar, não consigo pagar. Consigo aplicar com isenção dessa taxa? Sabe quando você vai fazer o Enem? Tem que pagar o Enem no Brasil, mas você pode pedir uma isenção da taxa do Enem. Ou concurso público no Brasil, você pode pedir isenção da taxa. A mesma coisa você consegue fazer fora. Então eu vou colocar aqui como custo zero, apesar de existir, mas você que me acompanha, você sabe dos esquemas, consegue economizar. Até aqui, custo de aplicação. Aplicou, enviou tudo isso daí, passou. E agora? Visto. Essa não tem como fugir. Passaporte e visto, todos vocês, independente do intercâmbio, vai ter que tirar em algum momento. São custos que você precisa se programar. Quanto que tá o visto americano para tirar hoje? Em torno de 160 dólares. Cada visto tem uma especificidade e um custo. Visto de turismo, 160 dólares. Visto de estudante, 350. Visto de estágio, 220. Cada tipo de intercâmbio que você for fazer vai ter um custo. Com visto nas mãos, carta de aceite, deu tudo certinho? Vamos comprar nossa passagem. E aí, recomendo para vocês pegarem aquelas promoções, Skyscanner, Google Flights, tudo isso que vocês já sabem de hacks para conquistar voos mais baratos. Eu já comprei voo Brasil e Estados Unidos por 800 reais, mas eu sou especialista nisso, né? Eu sei os hacks. Vamos imaginar você um jovem polvo começando nesta jornada. Você não é leigo, ignorante, né? Você não tem zero de informação, mas você também não é um expert. Você não está nem na mentoria M60 ainda. Está ali começando a sua jornada. Vamos colocar uma média aí de R$ 1.500 de passagem aérea. Chegando lá, você vai precisar comer, né? Quanto que é o custo? Depende se você quer ter uma vida de rei ou se você quer cuidar de você mesmo na sua própria casa, cozinhar para ti, etc. Você universitário já estava preparado para os bandejões das universidades brasileiras, por exemplo, ou para economizar cozinhando em casa? A mesma linha eu vou seguir aqui quando a gente fala de estudar fora. Dá facilmente para tu comer muito bem com 150, 200, 250 dólares cozinhando em casa. Sensei Tomoto, não consigo, cara. Só como iFood, só preciso comer fora e tal. Então a gente já tá falando aí de 5 a 15 dólares por refeição. Você faz 2 grandes refeições no dia, vamos colocar uma média ali de 20, 25 dólares por dia. 20 vezes 30, 600 dólares. Esse é mais ou menos o meu custo quando eu tô nos Estados Unidos. Eu gasto entre 750 a 1.000 dólares por mês de alimentação, mas é porque eu gosto de ir pros restaurantes. E hoje eu tô num momento diferente de vida, né? Hoje eu posso, né, usufruir um pouquinho mais, mas quando eu era estudante, eu nem pagava, na verdade, os 200 dólares, porque tem um hack para isso, eu já vou contar para vocês como que eu comia de graça. Mas eu só comia na universidade e cozinhava em casa. Às vezes meu arrozinho, feijão e frango
frango, uma saladinha de alface e já era. Mas além da comida, você tem que morar em algum lugar. E daí tem o custo da hospedagem. Tu é uma pessoa que quer ter tudo pra ti, um apartamentozinho, ficar curtindo ali, último andar, piscina. Pô, daí a gente tá falando de um custo maior. $1.000, $2.000, $3.000, dependendo da região, até mais do que isso. Ah, eu tô de boa, moraria facilmente na universidade. $700 por mês? $1.000 por mês? Putz, eu moraria facilmente dividindo a casa com outras pessoas. Pegaria um apartamento, 4 quartos. Faria meio que uma república, 4 alunos morando lá, cada um com seu quarto, um banheiro pra todo mundo. Dá pra ficar $300, $400, $500 por mês, dependendo da região. A gente economiza pra caramba com isso. Qual que é o hack aqui? Eu falei somente de um tipo de bolsa, que era a bolsa integral. Existe a bolsa Full Ride. Essa bolsa, ela cobre tudo: passagem aérea, hospedagem e alimentação. 3 refeições por dia, no mínimo, café da manhã, almoço e janta, em qualquer um dos refeitórios da universidade. Quando você pega um lugar tipo Harvard, tem um monte de refeitórios, pode comer em qualquer um deles, você ganha um cartãozinho para você passar. Em muitos deles você ganha um crédito de refeição, então você pode passar no supermercado da universidade. E sim, as universidades são tão fodas que elas têm supermercados dentro da universidade. Você pode ir lá comprar um monte de coisa, levar para casa, tipo, não quero jantar hoje, quero cozinhar. Compra os ingredientes, compra lanche, compra o que você quiser, leva para casa de boa, suave. Você gasta seus créditos de alimentação, eles chamam isso de meal plan, plano de alimentação. Tá incluso na bolsa Full Ride. E além disso vai estar incluso sua hospedagem, então você vai ter um quarto dentro dos dormitórios da própria universidade, que é tipo, mano, você vai andar 5 minutos para chegar na aula. Às vezes no seu próprio prédio, no térreo, no primeiro andar, tem todo o refeitório. Cara, é muito foda morar com outros alunos. Meu, uma experiência incrível, super recomendo. Muitas bolsas Full Ride já incluem inclusive o próprio visto. Aquele valor do visto pode descontar, e também o valor da passagem aérea. Por isso que eu falo, hoje em dia dá realmente para você ir para fora e até mesmo nesse caso estudar fora de graça. Passou numa bolsa dessas, óbvio, né, galera, exige-se preparação. É tipo passar numa universidade pública no Brasil. Na verdade, dependendo da universidade fora, é até mais fácil, porque não exige-se tanta teoria e decoreba. E eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade de decorar fórmulas mirabolantes, matemáticas e físicas, etc. Então, na minha concepção, é até mais fácil um brasileiro passar numa bolsa dessas lá fora do que uma bolsa numa faculdade pública no Brasil. Só que, mesmo sendo mais fácil, exige dedicação, preparo, estudo, método, estratégia e etc. Só que com isso a gente só paga o valor do passaporte. Passou numa bolsa dessa para graduação, você ficou 4 anos morando no exterior de graça, você só pagou R$255. Passou numa bolsa dessas para mestrado, doutorado, high school, você só pagou o preço do passaporte. E mesmo que você tenha passado na integral, que não é a Full Ride, super compensa também, pensando em quanto você economizou. Exemplo, os R$3 milhões que você pagaria em 4 anos de universidade em Harvard, por exemplo. Super compensa. E o mesmo raciocínio funciona porque esses hacks de economia, eles também funcionam para os outros intercâmbios dessa lista dos melhores 60 intercâmbios do mundo. Quer fazer um estágio fora? Quanto ele custa? De 10 a 30 mil dólares. Se você aplica direto no site de Harvard, do Google, da NASA, da onde você quer trabalhar, quando você aplica direto, você aplica de graça, você já não paga a taxa de aplicação. E se você for aceito, ou tu vai de graça para o programa, ou você vai receber um salário do seu estágio. E com esse salário você também consegue suprir os seus gastos de alimentação, hospedagem e etc. Trabalhar fora, mesmo raciocínio. Trainee fora, mesmo raciocínio. Estágios, summer jobs, winter jobs e até mesmo os intercâmbios sociais, voluntários, intercâmbios de inglês, intercâmbios de desenvolvimento pessoal, de liderança na ONU. Desses programas, todos eles podem ser 100% gratuitos. Alguns de maneira integral, você não vai pagar nada pelo programa, então só aí a gente já economiza aqueles 20, 40, 60, 150 mil reais da agência. E em outros programas, para quem se preparou mais da maneira certa, além de passar e receber tudo, também pode conquistar uma Full Ride, que tem aí incluso toda a logística e não ter custo literalmente de nada, com exceção ao passaporte. Por isso, na minha experiência, o planejamento financeiro, na verdade,
ele acaba sendo muito simples. O que acaba se tornando mais complexo e que eu aconselho vocês a dedicarem mais tempo é em conhecer os intercâmbios para você entender qual é o melhor para o seu perfil e para a sua condição financeira, criar um planejamento para você passar nesse intercâmbio, passar bem para conseguir uma boa bolsa, uma gratuidade das coisas, com uma boa estratégia, utilizando os seus pontos fortes que na maioria dos processos não são avaliados no Brasil, mas que lá fora tem um mega peso, até mesmo para você conquistar uma full ride sem fazer prova. Use muito isso ao seu favor, junto com muito esforço, dedicação, disciplina, que aí é algo muito individual seu, que você vai precisar ter para qualquer coisa que você queira conquistar na vida, de faculdade até aquela crush, aquele crush que você gosta. Sem dedicação você não conquista merda nenhuma. Contem comigo, Sensei Tomoto ama vocês e quer o bem de vocês, quer ver vocês conquistando o mundo e realizando os seus sonhos, conquistando o seu espaço, se encontrando, tendo uma carreira de sucesso em algum lugar que você se sinta valorizado, reconhecido, com as melhores educações, com o melhor suporte, com os melhores salários, com os melhores mentores. É isso que eu quero para vocês e é possível. Contem comigo. Um grande abraço, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Tamo junto, até a próxima. Valeu!